Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal. Nós vamos iniciar a correção do PET volume 7 de matemática, esse é o vídeo do 8º ano, semana 1. E eu já peço a vocês que, se puderem, dar uma ajudinha, se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e vamos para as questões. Então, nesse PET, nós vamos trabalhar conceitos de álgebra, né? A gente vai trabalhar com equações, sistemas de equações e também com as inequações. Então, tem aqui uma explicaçãozinha do que são as equações e as inequações, né? A equação é definida por uma igualdade, né? E a inequação, ela apresenta uma desigualdade, como é colocado. Então, para a equação, a gente coloca, por exemplo, 2x mais 5 é igual a 20. Isso aqui é uma equação. Se eu coloco, por exemplo, 2x mais 5, eu posso colocar maior ou menor, maior ou menor ou igual a 20. Aqui nós estamos falando de uma inequação, é uma desigualdade. Tá? Então, vamos para as questões, porque eu acho que não tem muitos exemplos aqui nesse PET, não. A gente já começa com as atividades. Aí aqui ele já traz um probleminha que envolve uma equação. Então, coloca assim. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador ele sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador à medida em atmosfera, né? Que é esse ATM, com a profundidade x que ele atinge. Essa medida é dada em metros. Aí na letra A, quer saber qual a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade. Então, nós vamos utilizar esta fórmula que foi apresentada para fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui, olha, que a pressão é definida por 0,1x, onde x é essa profundidade dele em metros. No caso aqui da nossa letra A, são 18 metros mais 1. Então, essa pressão aqui, ela vai ser igual. A gente multiplicando aqui esse 18 por 0,1, isso vai dar 1,8 mais 1. Então, nós vamos ver que essa pressão aqui, ela vai ser de 2,8 atm, né? Que é a medida aí da pressão atmosférica. A letra B diz que o limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com essa instituição aí, PADI, é de 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que o mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Bom, então vamos calcular primeiro qual que é a pressão máxima atmosférica que essa pessoa pode estar exposta, né? Então, nós vamos usar a mesma fórmula. Então, nós vamos dizer que o P ele é igual a 0,1 vezes 40, que é o máximo aí, né? A profundidade máxima, mais 1. Então, esse P vai ser igual a 4, que é 0,1 vezes 40 mais 1. Então, já vai que essa pressão máxima é de 5 atm. Como está falando de variação, está se referindo a de quanto a quanto, né? É essa pressão que essa pessoa pode estar exposta. E o que a gente percebe aqui é o seguinte, por essa fórmula, né? 0,1 vezes x mais 1, onde x é a profundidade, se eu considerar x igual a 0, ou seja, se eu não mergulhar, né? Eu tenho que 0,1 vezes 0 é 1, então essa pressão atmosférica aí seria de 1 atm. Então, uma pessoa que não mergulhou, ela já está aí essa pressão atmosférica de 1 atm. Então, a variação da pressão, né, ela vai estar entre 1 e o 5, que é a máxima, né? Então, essa pressão, ela é menor ou igual a 1 e ela é menor ou igual a 5, né? Então, a variação seria essa aqui, entre 1 e 5 atm. Então, vamos colocar a variação aqui como a nossa resposta. Então, seria entre 1 e 5 atm.
No caso da letra C, diz que quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou plataformas de petróleo, por exemplo. Então, a gente percebe aí na letra C, vai falar de pessoas que vão mergulhar grandes profundidades, né? Já que elas fazem isso aí como forma de trabalho. Aí, esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atm. Então, nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que esses mergulhadores podem atingir? Então, vamos aí utilizar a fórmula. Nesse caso, a gente vai substituir o P por 31, que é essa pressão máxima, né? Então, nós vamos ter que 0,1x mais 1 é igual a 31. Então, 0,1x vai ser igual a 31 menos 1. 0,1x vai ser igual a 30. E x vai ser 30 dividido por 0,1. Então, a profundidade máxima que nós vamos chegar aí é 300 metros. Como está falando da variação, o que varia? Uma pessoa que está a 0 metros, ou seja, que não mergulhou, e que chega à profundidade máxima de 300 metros. Então, esta variação está entre 0 e 300 metros. Então, tá aí a letra C. Questão número 2. Fala para a gente observar as figuras planas. Então, temos um quadrado, um retângulo e a circunferência, representados abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. A letra A pede para escrever a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função dessa medida x aí, né? Então, o perímetro a gente já viu que é soma dos lados. No caso aí do quadrado, o que vai ser esse perímetro? Vai ser eu somar, né? Então, 2x mais 2x mais 2x mais 2x, ou simplesmente fazer 4 vezes 2x, porque a medida é a mesma, né? Então, somar 2x 4 vezes ou multiplicar por 4 é a mesma coisa. Então, a gente vê aqui que a medida desse perímetro do quadrado é 8x. Então, a fórmula aí para calcular esse perímetro é 8x. No caso do retângulo, nós vamos ter esse x mais 3, que multiplica x mais 3, né? Somando aí, vezes 2 ou somando os 2. E aqui 3x e aqui também 3x. Então, a gente pode determinar que esse perímetro vai ser igual a 2, que multiplica x mais 3, mais 2 vezes 3x. Então, aqui nós temos, olha, 2x mais 6 mais 6x. Então, somando aqui os termos semelhantes, nós vamos ter que o perímetro pode ser definido por 8x mais 6. Então, tá aqui a fórmula aí para o perímetro do nosso retângulo. 8x mais 6 centímetros. No caso da circunferência, quando fala em perímetro de circunferência, a gente está falando do comprimento, né? E para calcular o comprimento da circunferência, a gente tem a fórmula. É definido por 2πr, sendo π o número irracional 3,14. Tá? Só para a gente se lembrar. Então, no caso aqui da circunferência, o que vai ser esse comprimento? Vai ser 2π vezes x, que é o valor do raio. Aí a gente pode substituir esse por 3,14. Se quiser substituir, vai ficar comprimento igual a 2 vezes 3,14x. Esse comprimento aí vai dar 6,28x. Então, aqui vocês podem representar das duas fórmulas, né? A gente pode colocar 2π vezes x, ou, se preferirem substituir aí, 6,28x. Também está correto. Na letra B, pede para a gente determinar a área de cada figura em função dessa medida x, né? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, é 2x ao quadrado, e isso aqui vai dar 4x ao quadrado. Então, a área do nosso quadrado aí é expressa pela fórmula 4x ao quadrado centímetros quadrados. A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, é 3x que multiplica
Vamos ver a altura aqui, qual que é? X mais 3. Aqui multiplica x mais 3. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva, né? Então, 3x vezes x, 3x ao quadrado. E 3x vezes 3 dá 9x. Então, a fórmula da área aqui é 3x ao quadrado mais 9x centímetros quadrados. E quando a gente está falando aí em circunferência, a área do círculo, né, é definida por πr ao quadrado. Essa é a fórmula aí para calcular a área do círculo. Então, nós temos que essa área aqui vai ser igual ao π vezes x ao quadrado, ou 3,14x ao quadrado. Como a gente já relembrou, o valor de π, né, é um número irracional, 3,14. Então, eu posso dizer que essa área aqui é π vezes x ao quadrado, ou também posso representá-la por 3,14x ao quadrado centímetros quadrados. Vocês podem representar aí da forma que vocês acharem mais interessante, né? A forma que vocês acharem mais simples de compreender. Os dois jeitos estão corretos. A letra C diz que se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, então qual é o valor de x? Bom, vamos pegar a nossa fórmula do perímetro, substituir aí e achar o valor de x, né? Então, a gente voltando aqui, a gente vê que o perímetro do retângulo foi 8x mais 6. Se o problema diz que isso dá 14, então eu vou dizer que 8x mais 6 é igual a 14. Então, vamos ter que 8x vai ser igual a 14 menos 6. Eu passo o 6 invertendo a operação. O 8x vai ser igual a 8. E o x, então, vai ser 8 dividido por 8, né? Então, a gente acha que a medida de x aqui é 1 centímetro. Letra D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual que é a variação da medida do raio do círculo? Então, a gente quer saber de quanto pode variar, né? De quanto a quanto pode ir o raio do círculo, de modo que esse valor de x, que tem que ser igual para todas as figuras, obedeça a esta regra aqui, né? Tenha um valor de x em que a área do quadrado seja menor que a área do retângulo. A gente vai calcular aí esse raio, né, o máximo do valor desse raio para que essas áreas sejam iguais e a partir daí vamos definir esta variação que está sendo pedida. Então, eu vou estabelecer, olha, que eu vou igualar as duas áreas. Eu vou dizer que 4x ao quadrado, que é a área do quadrado, é igual a 3x ao quadrado mais 9x, e aqui a gente vai encontrar o valor de x. Então, vou ter que 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 9x é igual a zero, vai dar uma equação do segundo grau. Então, aqui vai dar x ao quadrado menos 9x igual a zero. E como é uma equação com c, uma equação incompleta, com c igual a zero, eu vou resolver colocando o fator comum em evidência. Então, vou dividir todo mundo por x. O x é fator comum que aparece nos dois elementos aqui, né? Então, x ao quadrado dividido por x dá x. E menos 9x dividido por x dá menos 9. Isso é igual a zero. Esse x que está do lado de fora aqui dá zero. E eu também vou dizer aqui que x menos 9 é igual a zero. Então, x é igual a 9. A solução que nos interessa aqui é o 9, que se o x for zero não tem raio, né? Não tem valor aí de medida, então a gente não tem figura nenhuma. Aí o que a gente tem que estabelecer? Que esse valor de x, então, olha, ele precisa ser maior que o zero, né? Então, o zero, ele é menor que x. Eu preciso de valores que sejam maiores que o zero. E o x, ele não pode ultrapassar o 9, ele tem que ser menor que 9, por quê? Nós já vimos que o valor de x igual a 9 é o valor em que as duas áreas são iguais. E a gente quer, na verdade, um valor em que a área do quadrado seja menor que a área do retângulo. Então, é essa variação aqui, entre 0 e 9. Tem que ser maior que 0, senão não tem figura, não tem círculo, não tem quadrado. E tem que ser menor que 9, porque se for igual a 9, nós temos a medida do quadrado igual à medida do retângulo. E passando aí de 9, a gente pode até inverter, né? Ter a medida aí do quadrado maior que a do retângulo, e nós não queremos isso. Então, essa é a variação pedida na letra D.
A questão número 3 quer que a gente encontre o conjunto solução de cada expressão algébrica abaixo, né? Pode ser equação ou inequação, e pede para a gente identificar, colocando E para a equação e I para a inequação, para cada uma delas. E aí representar o conjunto de solução também na reta numérica. Então, na letra A, nós temos 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Se tem uma igualdade, então é uma equação. Aqui a gente já pode representar pelo E. Vamos achar o conjunto de solução dessa equação. Vou fazer aqui do lado para não ficar embolado aqui. Então, nós vamos ter na letra A 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Vou passar um pouquinho para cá. Então, para resolver aqui, a gente vai isolar o x no primeiro membro. Então, eu vou ter 5x. Vou trazer o 7x para o primeiro membro. Ele está subtraindo, então ele vem somando. Isso é igual a menos 9 mais 3, que está negativo e passa positivo. Então, aqui nós teremos 5x mais 7x igual a 12x. E menos 9 mais 3 vai dar menos 6. A gente subtrai e pega o sinal do maior aqui, né? Então, menos 9 mais 3, a gente tem que subtrair e manter o sinal do maior, números com sinais contrários. Então, o x vai ser igual a menos 6 dozeavos. Isso aqui eu posso simplificar, né? Dividindo aqui tudo por 2, olha. Nós vamos ter menos 3. Dá para dividir por 6, né? Direto, vai ficar mais fácil. Em vez de ficar dividindo várias vezes, eu vou dividir direto por 6 aqui, tá? Então, vai dar menos 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que menos 0,5. Vai nos ajudar aqui, esse decimal vai nos ajudar a identificar isso aqui na reta numérica. Então, eu vou dizer que a solução aqui, eu posso colocar aí na forma fracionária, né? Que deu menos 1 meio. Então, é menos 0,5. Está na parte negativa e vai estar entre 0 e 1, né? Então, eu posso dizer que está mais ou menos por aqui essa solução. Ó. Na parte negativa e na metade aí de 0 para 1. Então, está aqui a nossa solução, menos 1 meio. A letra B, ela já vai ser uma inequação. Percebe que a gente tem aqui uma desigualdade, né? Então, nós temos aqui 4x mais 5 menor que 2x. Então, eu já posso dizer que isso aqui é uma inequação. Neste caso, vamos resolver ela. Deixa eu ver se ela cabe aqui do lado mesmo. Então, aqui nós vamos ter, ó, 4x mais 5 menor que 2x. Então, a gente vai ter 4x menos 2x, que passa negativo, menor que menos 5, que vai para o outro lado negativo também. Então, 2x é menor que menos 5 e x vai ser menor que menos 5 sobre 2. Para facilitar encontrar na reta numérica, a gente também pode determinar o valor disso aqui em decimal, né? Isso aqui vai dar, então, menor que menos 2,5. Então, a nossa solução aqui é menos 5 meios e vamos achar isso na reta numérica. Então, vão ser valores menores que menos 2,5. Então, eu vou pegar aqui, olha, o 2 está mais ou menos aqui, né, entre o 2 e 1. E eu vou colocar aqui, olha, uma bolinha aberta aqui. Por quê? Quando a gente está falando de uma equação, ela tem uma solução. Então, lá na letra A, menos 1 meio é a solução para aquela equação. No caso da inequação, ela é uma sentença aberta. Então, todos os valores que forem menores que menos 2,5 vão satisfazer essa inequação. Então, aqui eu não posso marcar só no 2,5. Aqui, na verdade, deixa eu pegar uma caneta um pouquinho mais grossa aqui para ficar mais visível. O que vai acontecer? Todos esses valores aqui, que são menores que 2,5, eles são a solução aí dessa inequação. E por que a bolinha está aberta no menos 2,5? Porque são valores menores que ele. Então, o 2,5 ele não é a solução. As soluções são valores menores que 2,5. Quando vier menor ou igual, ou então maior ou igual, aí sim o número em questão entra na solução.
Como aqui o x é menor que esse menos 2,5, né? Menor que menos 5/2, nós vamos colocar essa bolinha aberta aqui e tudo que segue aqui, então a gente vai indicar aqui, né? Coloquei essa minhoquinha meio para indicar, tudo menor que ele na reta numérica serve como solução para a nossa equação, a nossa inequação. Aqui, ó, inclusive deixa eu corrigir, que eu coloquei que era 5,2, né? Aqui o x é menor que menos 5,2. Não posso colocar que é igual, não, porque é diferente da equação, ok? Vamos para a letra C. Na letra C, nós também temos uma inequação, tá vendo? Olha a desigualdade aqui. Então, nós temos que 6x menos 4 é maior ou igual a 3x mais 5. Então, eu vou ter que 6x menos 3x é maior ou igual a 5 mais 4. Então, isso aqui vai dar 3x maior ou igual a 9. Então, x vai ser maior ou igual a 3, né? Vai ser 9 dividido por 3 aqui, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu indicar. 9 dividido por 3. Então, x é maior ou igual a 3. Então, a nossa solução aqui é x maior ou igual a 3. Então, aqui, olha, nós vamos começar pelo 3 e eu vou colocar uma bolinha e vou colorir a bolinha toda. A bolinha vai ficar fechada no 3. Por quê? O 3, ele é também uma solução. Então, todo número, o 3 ou aqueles valores maiores que 3, são solução. Então, eu fecho a bolinha no 3 para indicar que ele também faz parte da solução e vou colorir aqui tudo que ficar na reta maior que 3, né? Para a gente indicar que 3 ou qualquer valor maior que ele é solução para essa inequação, ok? Letra D, isso aqui então foi a letra C. A letra D, nós temos x ao quadrado menos 4 igual a 12. Isso aqui é uma equação, né? Vamos resolver essa equação aqui do lado. Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 4 é igual a 12. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 12 mais 4, sinal vai positivo, né? Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 e x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16. Então, x é igual a mais ou menos 4. Então, a nossa solução aqui, ela é 4 positivo ou 4 negativo. Então, eu vou ter aqui duas soluções, ó. X é igual a 4 e x é igual a menos 4 também é solução. Eu só vou colocar os dois na reta aqui, porque não parece que quer que a gente desenhe a parábola, né? Mas nós já estudamos isso aqui em alguns PECs anteriores, né? Que a representação geométrica aí né, o gráfico da função do segundo grau, ela é uma parábola, né? Então, aqui, deixa eu tentar desenhar do lado aqui, porque aqui não vai caber. Então, aqui a gente poderia representar isso aqui por uma parábola, né? O y positivo, então a gente teria algo dessa forma aqui, né? Menos 4 e mais 4. Não me parece que é isso que está pedindo aqui na questão, né? Então, eu vou só marcar os pontos mesmo. Mas lembrando que para a letra A também a gente teria a mesma coisa, né? No caso, esse aqui é a letra D. No caso da letra A, a gente poderia pegar aqui, então, o valor. Minha reta aqui está tortíssima. Então, a gente tem aqui uma reta. Eu achei que é menos 1/2. Então, a equação da reta do primeiro grau, né? A representação aí da equação do primeiro grau é uma reta. Então, eu poderia traçar uma reta ali no menos 1/2. Não sei se é muito isso que estão querendo, mas vamos deixar aqui. Então, a representação da letra A seria uma reta, na letra D seria uma parábola. Está pedindo só para marcar os pontos, como nós fizemos aqui mesmo. No caso da equação, a gente marca o ponto que é a solução, e no caso da inequação, todos os valores aí que representem a solução dessa inequação. E para a gente finalizar aqui, né, a nossa correção, a gente vai para a letra E, que é também uma inequação, né? Então, nós vamos resolver aqui, ó, a inequação x ao quadrado mais 7x menos 8. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 7x menos 8, que é menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado, ele vai ser eliminado de cara. Se eu levo ele para lá, ele vai negativo.
Então, x² menos x² dá 0. Nós vamos ter só o 7x mais 2x, ele vai positivo, menor ou igual a 27 mais 8. É positivo também. Então, somando aqui, nós temos 9x menor ou igual a 35. Então, o x vai ser menor ou igual a 35 sobre 9. Isso aqui não vai dar para simplificar, né? 5, 6, 7 não dá. Isso aqui, a gente colocando, é menor ou igual. Colocando em forma decimal, daria aproximadamente 3,9. Então, quase chegando no 7. Então, tudo que for menor ou igual, vou colocar aqui esse pertinho do 4 aqui, né? Quase chegando no 4. Então, aqui 35 nonos. E tudo que é menor que isso também é solução. Então, essa daqui vai ser a representação da nossa solução. Então, fechado no 35 nonos, porque ele também é uma possível solução, e tudo que é menor que ele. Então, essa seria aí a nossa representação na reta. E vamos colocar aqui a solução também, né? Que o x é menor ou igual a 35 nonos. Eu acho que a nossa última questão é isso. Fechamos aqui a nossa semana 1 do PET do 8º ano. Até a próxima correção. Bons estudos para vocês!